É até difícil você dar uma notícia sobre venda de jogador, percentual, quanto o Fluminense vai receber numa futura venda, porque as coisas não são bem claras, né? Não são transparentes. A gente vai descobrindo aos poucos e ao certo a gente não sabe quanto vai entrar no cofre do clube com a futura venda de um jogador. Por exemplo, o Matheus Martins já está jogando até pelo Botafogo, né? Jogou contra o Palmeiras na Libertadores, entrou no segundo tempo. A gente não sabe ao certo quanto o Fluminense vai receber. É 6% disso, mecanismo de solidariedade, direitos econômicos. Um fala que é 6%, outro fala que é 10%, e por aí vai. O Fluminense vendeu o Evanilson para o Porto, lá de Portugal, num momento muito complicado, que o Fluminense, praticamente o jogador quase saiu de graça do Fluminense. O Fluminense ficou com uma porcentagem, um percentual dos direitos econômicos do jogador, um combinado entre os dirigentes do Fluminense e o dirigente da Tombense. Então ficou entre eles ali, e isso não fica claro. No portal da transparência é desatualizado, você fica no escuro com relação a isso. Na época, a nota que o Fluminense soltou da venda do Evanilson para o Porto foi a seguinte forma, abrindo aspas aqui para o Fluminense. Conforme informado ao Fluminense pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson, o detentor dos direitos econômicos do atleta, quem é? Tombense, né? O atacante Evanilson acertou sua transferência para uma equipe de Portugal, que é o Porto. O Fluminense tinha 10% de direitos econômicos do atleta e 20% de taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30% do resultado financeiro obtido pela Tombense na venda para o clube português. Quando o Fluminense vendeu, quando a Tombense vendeu o jogador para o Porto, o Fluminense recebeu 30%, pelo que eu entendi, 30% dessa transferência. O Fluminense permanecerá com 6%, né? Recebeu os 30%, aí o que restou para o Fluminense são 6% dos direitos econômicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. 6%. Aí esse momento chegou. O Porto está vendendo o Evanilson para o Bournemouth da Inglaterra, uma das maiores vendas do Porto. Então vamos lá, Evanilson foi vendido pelo Porto ao Bournemouth por 37 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de bônus. Quanto fica isso? Os ingleses pagarão 37 milhões de euros, cerca de 223 milhões de reais. Olha o prejuízo que o Fluminense teve com essa transferência para a Tombense. Perdeu os direitos econômicos do jogador. Mais 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais em bônus, além de 10% de mais-valia para o clube português em uma futura venda. A transferência de interesse do Fluminense, pois, renderá valor ao clube. Então o Fluminense tem direito apenas, segundo alguns jornalistas, que há uma divergência com relação a isso, muito por culpa dessa falta de transferência, o Fluminense tem direito apenas a um mecanismo de solidariedade e vai receber de imediato cerca de 9 milhões de reais com essa transferência. Vamos para o Fluminense quase aí 10 milhões de reais com essa transferência do Porto para o Bournemouth. No geral, se obtidos os objetivos forem atingidos, os bônus, pode receber 11 milhões e meio de reais essa transferência do Evanilson do Porto para o clube inglês. A princípio, são 6% de direitos econômicos do percentual da Tombense. Não tem como precisar, muito por causa disso, da forma que o Fluminense transfere seus jogadores, da forma que o Fluminense é transparente na hora de passar essas informações. Algum dinheiro o Fluminense vai receber dessa transferência. O lateral esquerdo Diogo Barbosa foi submetido na tarde desta quarta-feira, isso aí pega, hein? 14/8, a uma artroscopia de joelho direito para tratamento de uma lesão meniscal ocorrida no sábado, 10/8, na partida contra o Vasco. Então o problema dele é de menisco.
O procedimento é artroscopia do joelho direito, tratamento de uma lesão meniscal. Eita, será que volta esse ano ainda? Complicado, hein? Na partida, depende do jogador, né? Depende do tipo de tratamento. Agora a gente tem o Marcelo. Olha o drama do Fluminense. A gente tem o Marcelo, que joga 4 minutos e sai com dor na panturrilha, sai com dor na coxa, sai com dor em tudo quanto é lugar. A gente tem agora o Diogo Barbosa, que operou o joelho. Então a gente está sem o Marcelo, praticamente sem o Marcelo. Marcelo, departamento médico, campo, departamento médico. E o Diogo Barbosa, que operou o joelho. Só tem o Esquerdinha por ali. É hora da torcida abraçar o Esquerdinha. Não ficar tentando detonar por causa do pênalti que ele fez no jogo contra o Grêmio. Cabacice? Cabacice. É inexperiência, não se abre o braço numa área. Mas eu acho que ele não fez um jogo ruim. E eu acho que ele, com a idade que ele tem, 17, 18 anos, é um lateral muito promissor. Se a torcida abraçar e tiver a paciência necessária com esse jogador feito na base, ter a paciência com ele que a torcida do Fluminense tem com jogadores veteranos que chegam só por causa da grife, só porque foi campeão ali e acolá, a torcida do Fluminense tem uma paciência danada, abraça o moleque, porra. É com ele, só tem ele. Vai contratar um lateral esquerdo agora? Deveria. Dispensou, transferiu o Marcos Pedro, tanto que o Nonato herdou a camisa do Marcos Pedro, a número 16. É lateral esquerdo. O Jefté foi negociado. Tá lá no futebol irlandês. Então, o Fluminense que tinha o Esquerdinha na lateral esquerda. Ainda tem acho que é o Rafael Monteiro também, que é um lateral esquerdo da base, que é um bom lateral esquerdo. Tinha o Marcos Pedro, que o Fluminense negociou. Tinha o Jefté, que o Fluminense negociou. Agora, nesse momento, Marcelo só vive machucado, Diogo Barbosa operou o joelho. Só tem um garoto de 18 anos de idade para ocupar a lateral esquerda num momento dificílimo. Cara, se esse moleque ele passar por uma briga por zona de rebaixamento, assumindo a titularidade, é um momento difícil que o Fluminense está, e passar por uma Libertadores como titular da lateral esquerda do Fluminense, eu acho que o Fluminense tem lateral aí por anos. Futuro lateral de seleção brasileira é o Esquerdinha. Mas é necessário a gente ter paciência com o moleque. Porque o que eu vi nesse jogo contra o Grêmio, teve jogadores ali muito piores, né, que comprometeram muito a atuação. Mas tinha gente direcionando o bombardeio em cima do moleque. Aí não. Então o procedimento que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problema. E o jogador terá alta nesta quinta-feira. Aí vai começar toda a fisioterapia para recuperação do Diogo Barbosa. Vai fazer falta? É um cracaço de bola o Diogo Barbosa? Não é um cracaço de jogo. Não, muito longe disso. Marcelo faz falta. Mas do jeito, da condição física que o Marcelo tá, jogando 4 minutos, não podendo dar um chute pro gol que sente a panturrilha, não tá fazendo falta. Agora é o Esquerdinha na lateral esquerda. Não tem mais Marcos Pedro e não tem mais o Jefté. Vai procurar o lateral esquerdo do Sub-20. Vai ter que subir o garoto. Ou ir no mercado atrás de um lateral esquerdo. É crítico. O Luan Brito, que estava lá no Porto do Evanilson, que negociou ele agora com o Bournemouth, ele voltou para o Fluminense e foi renegociado novamente. Agora por empréstimo. Defensor Sporting do Uruguai, o mesmo time do Bernal, Facundo Bernal, que chegou no Fluminense, acertou a contratação por empréstimo do atacante Luan Brito junto ao Fluminense por uma temporada de empréstimo. Vai passar uma temporada lá no Uruguai, no Defensor. Time pequeno do Uruguai, mas é bom para ganhar cancha e experiência. Quem sabe um dia voltar para o Fluminense, o Luan Brito. Então a situação é essa. Vai cair uma graninha da transferência do Evanilson. Diogo Barbosa operou o joelho. Marcelo no estaleiro. Vamos de Esquerdinha contra o Corinthians no Maracanã. E vamos de Esquerdinha contra o Grêmio no jogo decisivo. Também no Maracanã, no jogo da volta da Taça Libertadores. Se o Fluminense vai no mercado procurar um lateral esquerdo, se vai subir algum moleque da base, se vai utilizar o Alexander na lateral esquerda como o Fernando Diniz utilizava e dava certo, Alexander passou uma temporada muito interessante na lateral esquerda. É uma alternativa. Espero que o
marcão desse bizu nas orelhas do mano. Deixa o like, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Compartilha, dá essa moralzinha pra gente aí, tá?